verdade, Paula, assim, a Workplace, ela existe há 4 anos, né? Eu acho que ela é uma consolidação de toda a minha jornada, de todo o meu caminho como profissional. E a primeira reflexão foi justamente essa, né? Como vai chamar o meu novo escritório? Num primeiro momento, óbvio que me veio a ideia do Thaís Trentin, mas no momento seguinte já não mais. Assim, eu não gostaria de ser reconhecida, né, no mercado por um escritório autoral, porque eu não faço sozinha, né? Então, o Workplace, ele veio, e eu fiquei muito surpresa quando fui fazer a pesquisa do nome, de saber que ele estava disponível ali. O Workplace, ele veio porque é o nosso DNA, é o que a gente de fato faz, né? Então, é o Workplace, arquitetura corporativa. Nós não fazemos casas, nós não fazemos arquitetura hospitalar, por exemplo, nós somos focados na arquitetura corporativa, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, que eu acho que assim, o ego, ele é algo que talvez esteja intrínseco na personalidade de um arquiteto, né? O arquiteto, ele costuma olhar muito para si nos seus projetos, entender muito o eu no projeto, e eu gosto de olhar o todo, né? Então, o ano passado, a gente teve um All Hands, né, na nossa empresa, e nesse All Hands eu trouxe, né, um contexto que eu valorizo muito, que é uma filosofia africana, que se fala Ubuntu. Todos somos um. E hoje é Ubuntu WP. Né? As pessoas se sentem parte integrante. Então, como é que você vai criando cultura conectada àquilo que de fato você acredita? Né? Então, eu não acredito que eu, Thaís, que inicialmente era conceituadora de layouts no nosso escritório, hoje não mais, né? Eu já deleguei essa função, hoje o time de arquitetura toca. Porque eu entendo que o negócio precisa ter um outro olhar, né, um outro direcionamento. Não que eu não ame fazer a conceituação, com certeza sim. Mas eu acho que é pensar nesse todo, é entender de como a equipe, cada um vai fazer parte, né? Eu sempre penso, eu não gosto muito de usar a expressão do cada um do seu quadrado, mas eu sempre falo, vamos pensar num grid? Cada um tá dentro de um quadradinho desse grid. E esse grid forma o todo. E esse todo é a nossa entrega. Então, desde os arquitetos que conceituam, a parte do administrativo que faz a coisa acontecer na questão burocrática, né? A gente tem uma PMO que conecta tudo isso, né? Os nossos, quando a gente gerencia uma obra, então os nossos residentes que ficam nesse gerenciamento junto com as construtoras. Então, eu acho isso muito rico, né? O processo ele é muito rico. E não dá simplesmente para eu falar, Thaís Trentin. Como que cada pessoa participa, né, no processo para você ter, de fato, um projeto excelente, né? Exato. Aí você gera o engajamento, aí você gera o pertencimento. Então, isso é a raiz da cultura da nossa empresa. Mas que você construiu, né? Sem dúvida. Essa cultura, né? Porque acho que todos hoje que estão ali na Workplace tem um pouquinho da Thaís Trentin, eu acredito. Pelo menos o que eu vejo de longe, assim, sabe? Eu acho que tem muita coisa do walk to talk, né? Assim... Eu lidero pelo exemplo. Então, eu sou uma pessoa extremamente presente, eu sou uma pessoa que também tem uma abertura muito grande com todos eles, né? Porque o que eu vejo hoje, né, depois de construir essa jornada de tantos anos, né, se eu somar, é muito interessante, porque quando eu optei em fazer arquitetura, logo no primeiro estágio eu fui trabalhar com arquitetura corporativa. E eu falava, bom, então, como é estágio, vamos experimentar. Então, quando eu fui para um segundo estágio, eu me lembro que, inclusive, fui ser estagiária do meu professor e orientador, né, do meu TFG. E ele tinha projetos incríveis, institucionais e tudo mais. E calhou dele receber uma demanda de refazer de propor um layout, né, para um determinado cliente dele. Ele falou, olha, Thaís, você que já tem experiência com layouts? Eu falei, poxa, mas eu vim aqui para aprender outras coisas, né? Vim para aprender. Então, assim, eu entendi que ali era o meu caminho, era o meu destino. Então, eu realmente abracei isso, né? E hoje eu realmente me considero uma especialista em ambientes de trabalho, com todos os cursos que eu tenho aí para me consolidar dessa forma. Então, após 25 anos, né, de atuação na arquitetura corporativa, o que eu vejo hoje da Thaís Trentin? Que ela tem que transbordar na vida do outro, né? Então, o meu time recebe isso, né? Que eu tenho que compartilhar conhecimento, eu tenho que acelerar o desenvolvimento deles, né? Que muitas coisas que eu fiz, eles não precisam fazer. Eles podem fazer melhor, né? Então, eu acho que esse é o meu grande papel como gestora, como líder.